Good night everybody. How are you today, guys? Aqui, vou fazer esse vídeo aqui, uma espécie, né, de videoaula secundária, porque durante a videoaula passada, ficou faltando eu passar uma parte do conteúdo que eu deveria passar online, né, foi o que eu preparei para fazer, porém, o Zoom não disponibiliza a função de eu compartilhar a tela de vídeo ou áudios secundários, né, outros áudios que não estejam na primeira tela que eu compartilhei. Então eu vou precisar, né, tô precisando fazer esse vídeo separado para vocês, que não é menos importante do que a aula, tá? Isso é parte da aula que eu tô passando aqui agora para vocês. E gostaria muito, né, que vocês realizassem, mesmo porque isso, né, vai fazer parte do dia a dia de vocês, do uso da língua e etc e tal. E o que acontece? Eu até iria enviar no próprio domingo ou na própria segunda, né, um dia depois, 2 dias depois que a gente fez a aula. Mas surgiram muitos imprevistos, né, questões familiares, questões de outros trabalhos, né, questões de reuniões, e eu não consegui parar, né, nesse tempo, então por isso que eu tô postando hoje, né, mas pensando por um lado positivo, é bom que o conteúdo fica dividido, vocês não, né, foi bom que vocês não receberam tanto conteúdo assim no sábado, tá? Espero que vocês tenham realizado os exercícios e estejam antenados aí no assunto para a gente poder falar desse vídeo, né, que é a finalização da unidade 9, tá? E nesse sábado a gente entra na unidade 10. Então, tudo bem. Vamos lá. Vou explicar aqui, né? At the dinner, né? No jantar. Tem aqui o vocabulário, tá bom? É bem simplesinho essa primeira aqui, essa primeira parte. E ele traz, né, brunch, essa palavra aqui, ó, brunch, tá vendo? Vocabulary, brunch. Guys, brunch is a special meal, tá? A special meal, uma refeição especial from United States, England, dos Estados Unidos, da Inglaterra, tá? Então, brunch é uma refeição típica de lá, que significa o quê? Ó, brunch. Isso é igual a breakfast, que é uma palavrinha que vocês já conhecem, né? Breakfast. Perdoem se a minha mão tá na frente, mas não tem como, né? Eu tô tendo que gravar a tela do computador, tá? Breakfast mais lunch, tá? Então, essa é a junção dessas duas palavras, tá? Brunch significa breakfast plus lunch, que é o que, né? É justamente isso que vocês estão pensando mesmo. Eles juntam a refeição, né? Alguns alimentos do café da manhã com alguns alimentos do almoço e comem ao mesmo tempo. Sim, eles têm esse costume, tá bom? Então, isso é que significa a palavra brunch. Agora, aqui tem algumas imagens, estão vendo? De alimentos, some foods, and you are going to put each of these foods here in the chart, okay? So you are going to combine these words with these pictures, okay? So, toast, torrada, né? É essa imagem aqui. Aonde está toast aqui? Ou bread, né? Também pode ser bread with butter, pão com manteiga, enfim. Ó, toast. Na verdade é toast mesmo, né? Então, ó, toast with butter. Tá vendo? Torrada com manteiga. Bem facinho, né? Vocês já entenderam. Orange juice, né? Suco de laranja. Vão relacionando, tá bom? E vão treinando também a pronúncia. Tá? Se quiserem formar frases com esses alimentos, melhor ainda. What do you have for breakfast? Uma questão para vocês responderem aí. What do you have for breakfast? Eu tô adaptando, tá? Porque aqui tem What do your classmates have for breakfast? Seria até bom que vocês jogassem essa pergunta lá, tá? Seria até bom que a gente tivesse essa espécie de interação no grupo do WhatsApp.
mas eu percebo que vocês ainda não têm essa intimidade toda, tá? Mas se tiver alguém mais soltinho aí, joga lá. Eu, no lugar de vocês, com certeza estaria jogando essa pergunta lá. So, my classmate, mesmo que assim, a gente sabe que gente, a gente não, né? Vocês não se conhecem, a gente fica tímido de perguntar. E de errar, e de às vezes o outro não entender o que eu tô falando, mas vocês têm que arriscar, tá bom? Se vocês não arriscarem de perguntar para os colegas de vocês de sala, que é quem tá ali aprendendo junto com vocês e pode compartilhar um pouco do saber dele com vocês, ou então aprender mesmo, sabe? Esse conhecimento conjunto. Se vocês não fizerem essa interação, fica muito difícil, tá bom? De vocês conseguirem, é, assim, alavancar no inglês, né? A não ser que vocês sejam todos autodidatas, isso que eu acredito que não seja muito o caso. Então, what do your classmates have for breakfast, né? O que os seus colegas de classe, né, têm, né, no café da manhã, o que eles comem no café da manhã. Essa pergunta pode ser feita no grupo do WhatsApp e vocês interagirem, tá? Eu posso colocar lá. I have for breakfast. I usually have for breakfast. Eu posso usar o advérbio, né? I usually have for breakfast vitamin. Vitamin of avocado, né? Vitamina de abacate. Então, eu tô falando ali pra minha, né? Falando ali o que eu geralmente como no café da manhã. What do you usually have for breakfast? Tá vendo? Ó a pergunta. Né? Vocês podem começar a usar os advérbios de frequência nas perguntas, tá? Colocar tudo isso em prática. I hardly ever eat bread. Se eu não costumo comer pão, I hardly ever eat bread. Eu quase nunca como pão. Or I never eat bread. Eu nunca como pão. I never eat bread. Que poderia ser, né, ser dito de uma forma mais formal. I never eat bread. Né? Você engole esse eat. Enfim, isso tudo, essas questões de, né, de fluência, vocês pegam mesmo conforme vocês forem falando e vocês forem observando, né, como o teacher faz as abreviações ou como né, os americanos mesmo fazem, os falantes nativos, enfim, os ingleses, né, australianos, todo mundo que fala inglês, né, tem o inglês da Austrália também, tem o inglês do Texas, tem o inglês, enfim. Essas abreviações, né, só para alertar vocês, vão ser feitas de forma diferente de acordo com cada região, mas porque eu falo muito dessa questão, né, de vocês passarem a praticar a pronúncia das palavras de forma fluente, sabe? Desde o início, de fazer esses linking sounds, que a gente chama de sons ligados, né, sons linkados, desde o início, para vocês irem acostumando o ouvido de vocês a forma como eles pronunciam e conseguirem produzir isso também, né? Aí depois aqui na número 2 tem What do you see? Which of these foods do you see? Quais, né? O que vocês vão fazer, ó? You are going to watch the video with the sound off. Vocês vão assistir ao vídeo com o som desligado, tá? Todo vídeo que tá aqui, ó, eu vou colocar, tá? E aí vocês vão assistir a esse vídeo com o som desligado e identificar which of these foods, quais dessas comidas do you see? Você vê. Check your answers, ok? Então agora, né, como eu sempre falo, hora do print. Printem aí a tela, né? Ou se vocês já têm a imagem, né? Eu já postei esses prints no grupo do WhatsApp. Vão aí no grupo do WhatsApp, né? Olhem a imagem enquanto assistem ao vídeo, né? Por uma outra tela, enfim. Vocês vão assistir aqui. Vou desligar o som. E vocês vão ver quais daquelas comidas vocês veem no vídeo. Tá? Tem uma musiquinha de fundo, né? Talvez vocês estejam ouvindo, que o vizinho não colabora muito.
Vocês estão tendo a colinha da legenda do vídeo, né? Já perceberam isso? Muito bem, aqui já foi o suficiente, vou pausar, depois eu volto. Então vocês, né, vão marcar aí quais desses alimentos vocês veem no vídeo. Depois, get the picture. Match the people with their brunches, né? Você vai relacionar as pessoas aos seus brunches, que são as suas refeições, né? Nomeadas brunches. Não tem uma tradução, né, literal para isso, mas é aquela refeição que junta o café da manhã com o almoço. Check all correct answers, tá? Então aqui, o que esse cara come, tá vendo? No café da manhã dele. O que essa mulher come, esse cara e essa criança come, esse menino. Tá? Depois, watch for details. Tá? Ele traz aqui, ó. Agora sim, você vai assistir ao vídeo, né? A gente vai assistir ao vídeo juntos, vamos analisar e depois vocês vão responder aqui, tá bom? Então, check the correct answers. Then, compare with a partner, o que não é possível, né? Comparar com parceiro. Então, a não ser que tenha alguém aí na casa que vocês falem inglês. Se tiver, compara com, né? Faz o exercício junto com ele, compara as respostas. Então, the young man, o cara jovem, doesn't want jam for his toast. Não quer geleia com a sua torrada. E sobre essas, né? Essas outras pessoas aqui, ó. Ela gosta ou não gosta de açúcar no chá? Ele né? O brunch, né? O brunch dele, especial dele de hoje, desse cara aqui, no Sunny's, que é o restaurante do Sunny, né? É o que? Como que é a refeição dele? Steak with eggs, né? Steak com ovos ou bacon com ovos? Não, aqui no caso a pergunta, né, não está sendo nem sobre a refeição dele, está sendo sobre o brunch especial do Sunny, desse restaurante, tá bom? Não é desse cara aqui não. Ele tá no restaurante e o brunch especial, a refeição, né, que junta o café da manhã com o almoço especial de hoje no Sunny, nesse restaurante aqui, é o quê? Tá? Aí vocês vão assistir ao vídeo para marcar. Depois, the boy's name is, o nome do garoto é, the man, né, o homem, esse cara aqui, ó, ainda dois é referente a ele, né? Esse cara aqui, ele o quê? Sempre ou usualmente tem café da manhã. De manhã, né? Toma café da manhã de manhã, na parte da manhã. Essa mulher aqui tá visitando o restaurante ela vem da onde? Da Califórnia ou do Canadá? Esse cara aqui, ele quer ou não quer o special, que é a refeição especial do dia, né? Essa criança aqui, esse garoto, ele gosta de brócolis ou de milho, né? De brócolis ou de corn, né? Brócolis ou milho. Então, o que vocês vão fazer? What is your opinion? Qual a sua opinião, né? A gente vai assistir ainda o vídeo com o som ligado, tá bom, queridos? Ó, qual a sua opinião? Which of these meals do you like? Qual dessas refeições aqui, quais dessas refeições aqui vocês gostam, né? E aí vocês vão dizer o porquê, tá? Tell why.
né? Seria para dizer pro parceiro, né, pro colega de sala, o porquê. Mas no caso vocês vão repetir, vão falar com vocês mesmo o porquê que vocês gostam dessas refeições, tá bom? Because I like strawberries. I like the first and the second picture because I like strawberries. Eu gosto da primeira e da segunda imagem, né? No caso seria the first and the second image. The first and the second meals, né? Da primeira e da segunda refeição. Por quê? Because I like strawberries. Porque eu gosto de morangos. Né? Um exemplo fácil. Agora, you work, imagine. Use your imagination. Use a imaginação de vocês. Vocês vão planejar o menu, tá bom? Então, you work at the Happy Day Restaurant. Você trabalha no restaurante Dia Feliz. Plan 8 brunch dishes for the menu. Então, vocês podem fazer uma adaptação, por exemplo. Vocês estão usando a imaginação de vocês, né? Esse brunch, essa refeição, ela é típica dos Estados Unidos e da Inglaterra, que junta alguns alimentos do café da manhã com alguns alimentos do almoço. Vocês podem fazer um brunch do Brasil, com a cara do Brasil, né? Então vocês podem escrever aí, né, fazer um menu, né, com o que vocês têm para o cardápio especial do dia, por exemplo, né, o que vocês, qual a refeição especial do dia, qual o brunch, né, o special brunch. Então, você aqui, né, esse exercício diz para vocês fazerem 8 brunch dishes, né, que são 8 pratos de brunch, né? E aí seria essa a ideia. List drinks too. E aí para cada prato você também vai listar uma bebida, né? Then compare menus. Né? Depois você vai comparar os menus. Poderiam, né, comparar os menus no grupo do WhatsApp se gostarem, né, da ideia. Para mim é essencial. Vocês que sabem. What did they say? O que eles disseram? Né? Aqui vocês vão completar esse diálogo de acordo com o que eles estão dizendo, tá vendo? Ó, then practice. Depois que vocês completarem, vocês vão praticar. Então, Jamal Green, né? Esse cara, tá vendo? Ó as imagens, né? Tá falando, is talking to people about brunch. Tá falando com pessoas sobre brunch, né? Sobre essa refeição. The student, what did... O que ele say, né? O que ele fala? Misturei tudo agora. What do the students say? O que ele fala? And I'll have 2 eggs, some toast with... Tarará, né? O estudante, né? Esse cara, o primeiro rapaz com quem ele fala. Enfim, você vai ver, ó. E aí tem o servente, né? Que chega. Então é essa cena do vídeo, né? Em que esse cara, que é o Jamal Green, tá falando com um estudante, tá vendo? E aí chega o servente, né? Então vocês vão completar essa cena aqui, tá bom? Depois, adverbs of frequency, tá bom? Aí são advérbios de frequência que vocês vão completar essas frases de acordo com a informação de vocês. Então, por exemplo, I have a big breakfast. Eu tomo um grande café da manhã. I never have a big breakfast. No meu caso, I never have a big breakfast. Eu nunca tenho um grande café da manhã. Eu geralmente como menos no café da manhã. Mas tem pessoas que gostam, né? Que sentem a necessidade de comer mais. Então, I always have a big breakfast, né? E aí é isso. Vocês vão completar de acordo com um advérbio de frequência. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem, né? Me chamar. Agora eu vou analisar o vídeo com vocês, tá bom? Vou colocar aqui, tela cheia. Tarará. Vamos lá. Vídeo. Som ligado. Vou ter que minimizar, porque eu vou comentar no bloco de notas. Vou ter que aumentar o som. Máximo. Muito bem. Pronto. Hi, I'm Jamal Green, and I'm standing in front of Sonny's Diner. Sonny's Diner is 80 years old, and it's still a very popular neighborhood restaurant.
What are people eating? Let's go inside and see. And I'll have 2 eggs, some toast with butter, and some orange juice, please. Então, já no primeiro enunciado a gente vê, né? And I have 2 eggs, some toast with butter and some orange juice, please. Aqui, gente, vocês estão usando já, tá vendo? Aquela questão de, né, nome contável, nome incontável. Ó, egg, eu posso contar, né? Toast, aqui no caso ele tá falando de uma torrada só, então ele fala, né? Some toast with butter. Aqui no caso ele não tá falando de uma torrada só, ele tá falando de mais de uma por conta do some, tá? O some, a gente viu que coloca o nome no plural, tá? Algumas torradas, some toast with butter. No caso aqui a gente entende o que então? Que toast é um nome incontável em inglês. Não existe torradas, né? Para falar do plural, você fala some toast, tá? And some orange juice, please, tá vendo? O suco de laranja também é um nome incontável. Isso aí até no português, tá? Some orange juice, please. Tá fazendo plural com some, tá? E é aquela ideia que eu falei pra vocês, né? Que se vocês estiverem falando de mais de um tipo de torrada, tá? Mais de um tipo de suco de laranja, vai existir sim toast juices, tá? Orange juices, no caso. Do you want any jam with your toast? No. Do you want any jam with your toast? Do you want any jam with your toast? Ele usou aqui a palavra any para perguntar, né? No caso, a gente já tinha visto isso, né? Ele falou que ia querer some toast, né? I'll have some toast. Tá, vai ter alguma torrada. E aqui, do you want any jam? Você quer alguma geleia, né? Então, any e some tem a mesma tradução, mas some é usado em frases afirmativas e any é usado em perguntas. With your toast? No. Thanks. Hi. I see you're having some coffee too. Yes, I am. Do you always have coffee with your meal? E aí ele pergunta, né? Ele fala, I'm seeing you having coffee. I see ou I'm seeing, né? Agora eu nem lembro, mas tipo, né, amnésia, mas enfim. I see you having, you're having, né? Eu vejo que você está tendo, que você está tomando, né? You're having some coffee too, with a meal too. E aí ele pergunta, do you always have coffee with your meal? Você sempre tem café com a sua refeição, né? Você sempre toma café na sua refeição? Então, tá usando, tá vendo, o advérbio entre o sujeito e o verbo, né? You have, né? Prestem atenção nessas estruturas. Yes, I do. Yes, I I study do. late at night and I'm sleepy in the morning. I study late at night and I'm sleepy in the morning, né? Eu estudo o quê? Tarde até noite. Eu estudo, né? I study late at night. Eu estudo tarde da noite. Seria esse, né? O sentido disso. And I'm sleepy in the morning. Estou sonolento pela manhã. Now today is Sunday. There's a special brunch menu. Do you ever have breakfast here on weekdays? E aí ele pergunta, now today is Sunday. And we have some special menu. Brunch menu, né? Ele fala do brunch. Do you ever have breakfast here on weekdays? Né? Então aqui, ó, para fazer a pergunta, como é que ele fez? Do, no início, tá? Tá fazendo uma pergunta no tempo presente, adiciona do. Se isso daqui tivesse no passado, a gente já viu que o do viraria did, tá? Para colocar a pergunta no passado. Então, did you ever have breakfast here on weekdays? Você sempre tinha café da manhã? Se você usasse o did, ficaria assim, tá? Agora, tá usando do you ever have breakfast here on weekends? On weekdays, né? Você sempre tem café da manhã aqui nos dias da semana? No. On weekdays, I eat breakfast at home. No. On weekdays, I eat breakfast at home, né? Então, não. Nos dias da semana, eu como, né? Eu tenho café da manhã em casa. Então, percebam que tomar café da manhã em inglês
pode ser have breakfast ou eat breakfast. A gente já conversou sobre isso, né? Que quando você está falando sobre refeição em inglês, você não drink something, você não eat everything, você não come tudo, né? Você não, geralmente você diz I have. E aí você fala, né, a refeição. I have a breakfast. I have breakfast in the morning. I have breakfast in the afternoon. Sei lá, se você acorda tarde, né? Tem café da manhã de tarde, enfim. I have lunch at 2 o'clock. Sei lá, né? Almoço às 2 da tarde. I have dinner at midnight, né? Eu janto às meia-noite. Enfim, aí vai do, né? Do cronograma de cada um. Mas vocês têm que prestar atenção nisso, tá, gente? Que é, assim, uma questão, né, de uso mesmo, tá? Não é eat sempre, né? Mais usual have, mas você também usa o eat, como vocês estão vendo aqui nesse caso, I eat breakfast, tá bom? Vamos lá. What about lunch? I usually have lunch at school with my friends. I usually have lunch at school with my friends, né? Geralmente eu almoço na escola com os meus amigos, tá? Então have lunch, ele usou o have depois. Okay. Well, enjoy your meal. Thanks. Toda vez que vocês quiserem dizer, né? Ah, boa refeição, enjoy your meal, assim como ele usou aqui. E ele agradece, thanks. Eggs, toast, orange juice and more. Eggs, toast, orange juice and more. Perceberam que ele, né, usou ali, né, eggs, ovos, isso pode fazer parte do almoço também, né, mas lá especialmente faz parte do café da manhã. Então eles misturam muitos alimentos nesse brunch, né, que é o breakfast com lunch. Sunny serves a lot of foods that are good for you. And what are you eating? I'm having some yogurt. And what are you eating? E o que você está comendo, né? And what are you eating? I'm having some yogurt, some granola, and some fruit salad. Estão repetindo aí no vídeo, né? Conforme eu estou falando, conforme eles estão falando, vocês têm que repetir, vocês têm que prestar atenção na pronúncia da palavra, hein? Então aqui, ó, por que ela respondeu isso? Porque, gente, por que ela respondeu assim, né? I'm having, né? Só para relembrar a questão do, né, do que a gente aprendeu até então. I'm having, eu estou tendo, eu estou comendo, né? Se eu uso o verbo to be, o verbo principal tem que vir seguido de ing, tá bom, queridos? I'm having. E usou some, não o any, né? Por quê? Porque tá numa frase afirmativa, tá? Some granola and a fruit salad. Now that's a healthy meal. Yeah, I usually eat well. E aí ela responde, né? Ele diz que that's a healthy meal, né? Ele fala que é uma comida, uma refeição saudável, e ela fala, yes, I usually eat well, né? Sim, eu geralmente como bem. Geralmente, né? Usualmente, tanto faz. And I never eat sweet snacks. And I never eat snacks. Eita, olha só agora. And I never eat sweet snacks, né? Eu quase nunca como essas besteirinhas, né, doces, né? Sweet snacks são essas coisinhas, como é que a gente chama? Eu não lembro se tem um nome, né, uma tradução exata para snacks, eu nunca vi, mas não posso dizer que eu nunca vi, né? Porque a gente vê de muita coisa nessa vida enquanto a gente está estudando inglês. Mas, assim, até aqui no Brasil mesmo eu já vi essa palavra snacks se referindo a biscoito, a doce, a bala, enfim. Então, são essas coisinhas que a gente come, né? Menores, né? Esses alimentos menores. Never. Well, sometimes I have chocolate. E aí ele pergunta, né? Never? You never have sweet snacks, né? Você nunca tem snacks doces, né? Essas coisinhas doces. Ela,
Sometimes I have chocolate. Perceberam que ela usou sometimes no início da frase, né? Conforme o livro de vocês traz, né? Como regra. Então, sometimes, né? É um advérbio que vem no início da frase. Chocolate. I love chocolate. And you're having coffee, I see. No, it's tea. Black tea, no sugar. E aí ela fala, né? It is tea. Black tea. É chá. Né? Chá preto. No sugar. Né? Sem açúcar. You come to Sunny's often? No, this is my first. E aí ele pergunta pra ela, do you come to Sunny's oven? Né? Você vem ao Sunny, né? The Sunny's é o restaurante. Então, você vem a esse lugar, né? Frequentemente, oven? E aí ela diz, no, this is my first time. Não, é a minha primeira vez. This is my first time. This is my first time. Time. I'm from Canada, actually. I'm from Canada, actually. Né? Então ela é do Canadá. Actually significa na verdade, tá? Não é atualmente, isso é um falso cognato. I'm a tourist. I'm a tourist. Welcome to our city. Enjoy your stay. Enjoy your stay, né? Quando você quer desfrute disso, enjoy your stay. What are you having? Ele pergunta pro What are cara. you having? I'm not sure. Well, you know there's a special steak and eggs. I know, but I don't. E aí ele fala pra ele, né? Oh, you know, this is special today, steak and eggs. Então o prato especial de hoje no restaurante é o quê? Steak and eggs. E aí ele fala o quê? But I don't eat meat. Eu não como carne. Vegetables. I usually eat vegetables. Vegano, né? Vegetables are good for you, right, Richard? Vegetables are good for you, right, Rich? O nome do menino, Rich. Yeah, but I don't like broccoli. Yeah, but I don't like broccoli. Ele fala, né? Sim, mas eu não gosto do broccoli, não. Ele tá meio entediado até o menino, né? But do you like corn? Ele pergunta. But do you like corn? Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. Então, é bom, né? Ele fala. And who is this? Ele pergunta, gente, foi pra tela inteira. E quem é esse, né? O jornalista pergunta. This is my son, Richard. This is my son, Richie. Hi, Richie. Richard, you like Sunny's diner? Do you like Sunny's Aqui ele usa aquela variante que eu tinha falado pra vocês na aula passada. Sunny's diner? Sunny's Diner. Estão vendo? Existe a palavra... Vocês têm como pronunciar dinner ou diner, tá bom? Yeah, ele responde. Yeah, it's great. It's great. What do you have? Pink juice is extra syrup. And to Então ele responde, eu vou ter que voltar aqui para mostrar para vocês. What do you usually eat? Ele pergunta pro menino que você geralmente come. Ele pancakes with extra syrup, né? Panquecas com xarope extra. Extra syrup. and to drink? A lot. And to drink? Essa é uma pergunta que vocês vão receber bastante se vocês forem em algum restaurante, né? And to drink? E pra beber, né? And to drink? A large orange juice. Um suco de laranja grande. Orange juice. I think I know what I'll have now. A green salad I think I know what I'll have now. A green salad with lettuce, tomatoes, and with lettuce, tomatoes, and onions. and onions, né? Com And a cebolas. glass of water. E aí ele pergunta o que ele vai beber, né? E ele responde, just a glass of water. Só um copo d'água. Bem saudável, né? Great food, great prices. Great prices. Everybody loves brunch at Sunny's Diner. I'm Jamal Broom, and we hope to see you here next Sunday. Ok? Então vocês podem responder as perguntas, né? Como exercício desse vídeo de explicação, vocês podem responder as perguntas que esse jornalista faz
como, né, com a resposta de vocês, né, como se fossem feitas para vocês. Obviamente nem todas as perguntas vão, né, vai dar para serem respondidas, né, por exemplo, do you often eat at Sunny's Diner, né? Você come frequentemente no Sunny. A gente, né? Eu particularmente nunca fui a esse restaurante. Então, né? Se você, né? Se a pergunta não for cabível, obviamente não vai ter como responder. Mas todas as perguntas que derem para vocês responderem com as respostas de vocês é uma forma de vocês participarem desse diálogo e treinarem o inglês de vocês, tá bom, queridos? Então a aula, né? Parte da aula que se resumiu nesse vídeo, né? É basicamente isso. See you next Saturday. Bye bye.